Graça e paz, igreja. Seja muito bem-vindo a mais um culto online, mais um culto de ensinamento da palavra do Senhor. Eu quero ler com você o Salmo de número 111. Na minha Bíblia o título é As Obras Magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença em oração. Te agradecemos, Senhor, pelo nosso dia, pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos dado e feito por nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse culto. Eu te peço, Espírito Santo, faz de cada mente, cada coração, terra fértil, para que a Tua palavra seja boa semente plantada nessa terra e que ela frutifique, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor envie o anjo da palavra até o ministrador, Senhor, dessa noite. E que a Tua palavra entre, Senhor, e dê muitos frutos em nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos, Deus, por esse culto abençoado que teremos agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra
Sou amigo do Senhor. Você é amigo do Senhor. Ele é nosso amigo. Ele é Deus de glória. Ele é poderoso. Ele é o nosso amigo. Deus de glória. Deus de glória, poderoso, meu amigo é. Deus de glória, poderoso, meu amigo é. Deus de glória, poderoso, meu amigo é. Deus de glória, Deus de glória, poderoso, meu amigo é. Sou amigo do Senhor, amigo do Senhor, amigo do Senhor, e Ele é meu. Sou a bateria, sou amigo do Senhor, amigo do Senhor, amigo do Senhor, e Ele é meu. Sou amigo, sou amigo do Senhor, amigo do Senhor, amigo do Senhor, e Ele é meu. Sou amigo do Senhor, sou amigo do Senhor, amigo do Senhor, amigo do Senhor, e Ele é Deus de glória. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou
novas sandálias pra suportar o ID, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu, contemplado em ser com você. Ser com você, sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Totalmente somos teus. Fui contemplado em ser com você, ser com você, com você, ser com você,
ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você, com você. Shalom, queridos, graça e paz, espero que todos estejam bem. Hoje nós estaremos ministrando a terceira palavra da série baseada no livro do apóstolo René, né? O Abecedário das Células. E hoje nós falaremos sobre que a célula é a arca de Deus na casa, amém? Então, antes de iniciarmos esse estudo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse junto comigo, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por poder estarmos reunidos nesse tempo para falarmos um pouco mais da tua palavra, falarmos um pouco mais dessa estratégia que nasceu no seu coração, para as nossas vidas, para o crescimento do reino. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos encha de sabedoria, possamos frutificar segundo a tua vontade na geografia que o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo de acréscimo no entendimento, no conhecimento e na sabedoria na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre a célula, a arca de Deus em casa. Amém? Eu quero iniciar lendo um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro das primeiras crônicas, né? O primeiro livro das crônicas, capítulo 13, versículo 14. Amém? Então, vamos lá, abra sua Bíblia aí. No livro das crônicas, primeiro livro das crônicas, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha, né? Eu já ouvi uma ministração a respeito desse texto, falando sobre Obed-edom e tudo que Deus fez na vida dele depois desse tempo, e foi algo maravilhoso, né? Obed-edom, ele era uma pessoa, ele não era um levita, né? Não era alguém que tinha sido escolhido para cuidar das coisas do Senhor. E quando Davi deixa a arca na casa dele, ele prepara todas as coisas, ele cuida de tudo, e Deus o abençoa, né, de maneira poderosa. Tanto é que Davi depois, ele ouve falar do que Deus havia feito na vida de Obed-edom e prepara todas as coisas para poder levar a arca até Jerusalém. Então, estude um pouco sobre esse tema, né, sobre o que Deus fez na vida de Obed-edom após esse tempo em que ele hospedou a arca de Deus em sua casa, e você vai ver que há um segredo por trás de tudo isso aí. Amém? As células, elas têm uma importância muito significativa na visão celular no modelo dos 12. É necessário entender que as pessoas necessitam de tempo para se amoldarem a todo o processo de mudança que lhes é apresentado. E durante esse tempo é natural ocorrerem algumas resistências, né? Quando a gente fala sobre visão celular no modelo dos 12, para algumas pessoas elas são um pouco resistentes, né? Porque até então elas acham que é uma criação humana, né? Isso foi lá o apóstolo René, o César Castelhano que inventou, isso aí é para autopromoção, né? Mas quando a gente busca o conhecimento dentro da palavra, nós vemos que há uma estratégia de Deus, né, dentro da visão celular. Nós líderes, nós precisamos entender
que existe uma certa resistência e nós precisamos aprender a lidar com essa resistência. Né? As pessoas elas tendem, né? O ser humano ele tende a resistir àquilo que ele não conhece, né? Aquilo que ele não tem domínio, então ele fica meio resistente. Mas se nós tivermos sabedoria para ensinarmos, tivermos sabedoria para apresentar, né, dentro da palavra os argumentos do Senhor, né, dentro da palavra, nós vamos conquistar esse espaço no coração dos nossos discípulos, né? E é importante isso, porque as pessoas elas precisam participar de uma célula, né? As pessoas elas precisam entender que quando elas não fazem parte do corpo, fica difícil, né? Hoje mesmo eu estava vendo algumas coisas na internet e foi interessante. Um paralelo que a pessoa fez, né? Tipo, ela falou, ó, Jesus foi para a igreja, os apóstolos foram para a igreja, né? Todos eles estavam na igreja, né? Mas os crentes de hoje, eles acham que não é necessário ir para a igreja. Que ir à igreja é algo, assim, desnecessário. Né? Mas como é que eu posso olhar para o meu dedinho e falar, olha, você está melhor sozinho aqui, fora do meu corpo, né? Uma declaração que as pessoas sempre dizem é assim, eu sou a igreja. Né? E, queridos, nós precisamos entender que nós somos o templo do Espírito. A igreja é a reunião dos membros do corpo de Cristo. A igreja é a noiva. Né? Nós somos igreja quando estamos reunidos. Não existe igreja de um membro só. Não existe corpo de um membro só. Né? Eu sou um corpo de um dedinho. Não, nós somos corpo quando existe a reunião dos membros, né? Bem ligados, ajustados. Aí sim nós somos corpo. Né? Então assim, você é templo do Espírito Santo e ninguém pode negar isso. Né? Desde que você entregou a sua vida para Jesus e você busca viver uma vida de santidade dentro da palavra de Deus, você é templo do Espírito Santo. Né? E é isso. O templo do Espírito Santo é você. Mas a igreja somos nós. E só existe igreja quando nós estamos reunidos. Então não permita que essa alegação humanista, né, leve você a se afastar do corpo de Cristo. Você precisa sim estar ligado a uma igreja. E estando ligado a uma igreja, assim como o corpo humano é formado de membros, e cada membro é formado por células, a igreja também ela é formada por membros, e os membros participam de células, ok? Então, entenda essa importância, que eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua mentalidade, amém? Além disso, algumas ações são fundamentais para que tudo ocorra de forma legal. Né? Primeira coisa, é necessário jejuar regularmente pela igreja e pela visão. Né? Nós, líderes, discipuladores, nós precisamos entender que é necessário. Né? Todos os dias, eu sei que todo dia é complicado, mas assim, pelo menos uma vez por semana, fazer um jejum, orar pela igreja. Né? Afinal, é a igreja no qual nós fazemos parte. É de lá que eu tenho recebido as bênçãos do Senhor, é através daquela instituição, né? É através da vida daquele pastor que Deus tem falado comigo, é através da vida daquele líder que Deus tem me abençoado. Eles são ferramentas de Deus para abençoar as nossas vidas. Então, nós precisamos jejuar e orar pela igreja na qual nós fazemos parte. Né? Segundo, promover oração específica para quebrar fortalezas. Né? A palavra do Senhor diz que a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, mas contra hostes espirituais da maldade, fortalezas espirituais. E essas fortalezas, elas promovem o quê? Elas promovem a dificuldade das pessoas permitirem que a sua mentalidade seja renovada através da palavra de Deus.
né? Há uma resistência, uma fortaleza na mente da pessoa e a pessoa não consegue receber o renovo através da palavra de Deus, segundo nós lemos lá em Romanos capítulo 12, se eu não me engano, né? Para a gente não se conformar com o presente século, então nós precisamos ter uma mudança na nossa mentalidade, né? A nossa mente precisa passar por um processo de renovação e essas fortalezas elas precisam ser quebradas e é através de orações específicas, né? Orações específicas, aquela oração em que você olha para Deus e fala: Senhor, estou entrando na tua presença agora para orar por esse motivo aqui, né? Então nós precisamos promover isso, orações específicas para quebra de fortalezas, né? Terceiro, gerar comunhão para que a igreja se sinta segura, né? É necessário gerar comunhão. Uma igreja que se reúne, cultua e vão embora, as pessoas não conversam, não se conhecem. A Bíblia fala que eu tenho que chorar com aquele que chora e se alegrar com aquele que se alegra. Como é que eu vou chorar com aquele que chora se eu não sei se ele está chorando, se eu não sei as dificuldades que ele tem enfrentado? Né? Como é que eu vou me alegrar com aquele que se alegra se eu não tenho comunhão com ele? Né? Então nós precisamos promover esses momentos de comunhão. Isso pode acontecer num café, isso pode acontecer numa reunião descontraída na igreja, mas isso também acontece quando eu convido os irmãos para vir na minha casa, ou eu vou na casa dos irmãos, não é verdade? Então essa comunhão ela precisa existir. Quarto, estreitar o relacionamento, principalmente com os resistentes, né? Então assim, aqueles que nós reconhecemos, que são mais resistentes, que tem aquela coisa, não sei se eu devo participar de uma célula ou não, será que é bom, será que é de Deus, será que não é? Estreite o relacionamento com essas pessoas, se aproxime delas, porque nós conquistamos, nós ganhamos as pessoas pelo exemplo. Então elas precisam ver a nossa vida. Na ministração passada eu falei que Jesus chamou os seus primeiros discípulos para conhecer a casa dele. Venham na minha casa, venham ver onde eu moro, venham ver a minha vida. E eles passaram o dia com Jesus, né? E conheceram Jesus, viram a realidade, o comportamento e entenderam que aquilo era legal para a vida deles, né? Então estreitar o relacionamento é extremamente importante no processo, né, de estabelecer a visão celular dentro da nossa história, da nossa vida. Quinto, honrar os discípulos em público para estimular os frutos, né? Honrar os discípulos, sabe, querido? É importante você, se você já tem a sua célula estabelecida, se você já tem ali os 12, né, já separados, é importante você honrá-los, você mostrar para as pessoas, né? Olha, os 12, eles fazem, né? Mostrar que eles estão dando frutos, para que os outros também queiram, falam: caramba, eu quero estar ali, eu quero chegar ali. Quando você honra o 12, quando você coloca o 12 em destaque, né? Quando a gente fala o 12 assim, é o governo, né? Aqueles que já estão numa posição de liderar uma célula junto com você, algo desse tipo, né? Os 12, quando os 12 estão destacados, as pessoas elas começam a olhar e falar: caramba, eu quero estar lá também, eu quero aquilo para a minha vida, né? Então é importante. Olha o último, né? Sexto, profetizar sobre eles para fortalecer o coração e ministrar as promessas de Deus, né? Sempre está dizendo para os seus discípulos: olha, Deus vai te usar, Deus te chamou, Deus te levantou para fazer a diferença no seu lar, Deus te chamou e te levantou para fazer a diferença na sua escola, no seu trabalho, né? Profetizar isso sobre eles, trazer, a Bíblia fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então a gente tem que trazer à memória as promessas do Senhor para as nossas vidas e para a vida dos nossos discípulos, porque isso fortalece, isso acrescenta a fé. Amém? Jamais podemos esquecer que existem fortalezas espirituais tentando prender os nossos discípulos, e só uma autoridade maior poderá anular todo o mal. Você é a autoridade espiritual sobre os seus discípulos. Não os deixe nas mãos do inimigo. Olha só, lá em João capítulo 17,
o versículo 15 e o versículo 20. Diz assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Eu estava conversando com o Calil, né? Essa semana, e eu lembrei disso aqui, porque eu vi uma ministração no Spotify, e o ministro ele falava exatamente sobre esse texto. Sabe, querido, nós não fomos deixados órfãos, né? Olha só, talvez você pense assim, poxa, mas está difícil, está complicado. Você já parou para pensar que Jesus orou por você? Já parou para pensar que Jesus, ele se colocou como intercessor pela tua vida, e a Bíblia diz que ele orou por você nesse texto, né? Jesus, ele ora, olha só, versículo 15: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele estava orando pelos discípulos, pelos 12 dele lá, os apóstolos. Legal, mas olha o versículo 20. E rogo não somente por estes, ou seja, por aqueles ali naquele momento, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, você, eu, todos nós. Ele orou por você. E a oração dele foi assim: livra eles do mal. Livra eles do mal. Dá vitória para eles. Não tira eles daqui não, mas dá vitória para eles. Para que eles possam fazer aquilo para o qual o Senhor os chamou. Jesus orou por você. Né? Tem aquelas pessoas assim, um exemplo, né? Eu quando eu me converti, assim, que eu ia em alguns congressos, ia em algumas vigílias, assim, que tinha algum pastor, assim, mais conhecido, final do culto, corria lá na frente, ora por mim, né? Põe a mão aqui na minha cabeça e ora. Pedia para o pastor orar, né? Porque até então você entende assim, cara, olha a unção, né, desse homem de Deus, olha que palavra, eu quero receber uma bênção que vem dali. Imagina então agora, abre seu entendimento, Jesus orou por você. Jesus não foi um pastor, não foi um profeta, não foi um apóstolo, foi Jesus. Ele orou por você. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Vamos falar um pouquinho das células nas casas. A autoridade deve ser desenvolvida, e o melhor lugar para isso é a nossa casa, pois nela o ambiente está debaixo do nosso comando, já que como sacerdotes podemos exercer a nossa autoridade espiritual. Podemos fazer isso tanto pelo respaldo bíblico, quanto pela consciência de que aquele espaço geográfico, por ter sido por nós conquistado, nos dá legalidade dupla para tal comando. Ou seja, a minha casa é um território legal que está debaixo da minha autoridade. Então é o melhor lugar para eu exercer a minha liderança. É o melhor lugar para eu abrir a minha célula. Porque ali eu tenho o respaldo bíblico e também o respaldo de ter conquistado aquele território, né, geográfico. Quando o nosso lar está debaixo da nossa direção, podemos orar e ter nossas respostas mais rapidamente. Podemos buscar a Deus e ver a sua atuação de forma imediata. Se a célula estiver dentro dos lares, haverá mais êxito, tanto para a célula como para a casa. Sabe, queridos, como eu falei para vocês no início, né? Deem uma estudada e pesquisem o que Deus fez na vida de Obed-Edom, depois que a arca ficou na casa dele durante 3 meses. A vida dele mudou. A vida dele mudou. Isso dá um estudo gigantesco, né? Obed-Edom, ele teve a sua história completamente mudada. Pesquisa. Pesquisa. Entra na internet, pesquisa aí. Depois. Agora não, tá? Depois. A vida dele mudou. Porque a presença de Deus, a Arca da Aliança, né, que ela simboliza a presença de Deus. Quando a presença de Deus ela está no lugar, aquele lugar, a história daquele lugar ela é transformada. Transformada. E vai acontecer a mesma coisa na sua vida. Vai acontecer a mesma coisa na sua história quando você trouxer a presença de Deus para dentro da sua casa.
Estabeleça a sua casa como um lugar de adoração ao Senhor, uma célula. Você vai ver, Deus vai fazer grandes coisas. Quando estudamos a história da igreja introduzida por Jesus, vemos que o êxito do seu ministério antes de ir para a vida pública começou em casa. Em João capítulo 1, versículo 39, fala sobre isso. É a nossa residência, é na nossa residência que forjamos caráter, que formamos vidas, que passamos princípios e ministramos com mais resultado. Pois dentro do nosso lar temos plena liberdade e o inimigo não encontrará brechas com tanta facilidade. Na nossa casa, primamos pelo testemunho e a qualidade de vida do reino é desenvolvida. Ou seja, na nossa casa, o inimigo ele tem mais dificuldade de encontrar brechas para agir naquele território. Por exemplo, não há nenhum problema de você fazer uma célula na casa de um novo convertido. Não tem problema. Mas existem mais dificuldades. Por quê? Porque aquele novo convertido, ele ainda não tem uma vida de oração, ele ainda não tem uma vida de devocional, ele não tem o hábito ainda de se manter, né, em constante oração, buscando a presença do Senhor. Já na residência, na casa de alguém que já está há mais tempo caminhando com Jesus, isso é algo comum. Ou deveria, né, ser algo comum. Então, é muito mais fácil alcançar esse êxito dentro da minha casa do que dentro da casa de outra pessoa. E outra coisa, Satanás dentro da minha casa, ele tem mais dificuldade de encontrar brechas do que na casa de um novo convertido, por exemplo. Amém? Então, isso é importante. É na nossa casa que demonstramos quem somos e que nosso comportamento deve ser avaliado. Lá na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. O cuidado com a família implica na responsabilidade para com a célula principal, de que vale ganhar o mundo todo e perder a célula mais importante do planeta, que é a nossa família. Do que adianta, né, ganhar um monte de gente, sendo que na nossa casa a gente não tem o cuidado com os nossos familiares? Do que adianta a gente ganhar todas as pessoas da nossa escola, da faculdade, do trabalho, se dentro de casa eu não demonstro cuidado com os meus familiares? Então, por que é importante a célula dentro da nossa casa? Né? Para mostrar através da nossa vida, do nosso comportamento, que nós estamos focados em cuidar da célula principal, que é a família. Que é a família. Então nós precisamos entender a importância do nosso comportamento dentro de casa com os nossos familiares. Amém? E é bíblico, né? Paulo escreve a Timóteo assim, ó, aquele que não cuida dos seus e dos da sua própria família, negou a fé. É pior do que o incrédulo. Porque o incrédulo, ele não conhece a fé, ele não conhece, né, a palavra de Deus. Mas aquele que nega a fé é aquele que conhece e diz: eu não vou fazer isso aí não acredito, não vou colocar em prática isso. É pior, né? Vamos lá, a visão celular é tremenda, porque começa na família, né, nossa célula principal, e assim trata toda a igreja. Só existe na terra um lugar tão bom quanto o céu, que é a nossa casa. E só existe um lugar melhor que a nossa casa, o céu. Se essa não é a sua realidade, você precisa conquistar isso. Bem, eu e a Laiana, essas últimas semanas, a gente tem sempre tido uma declaração, né, no final do dia, quando nós estamos nos preparando para deitar e dormir. A gente sempre, ela mais do que eu, ela fala assim: esse é o melhor lugar da minha casa. Esse é o melhor lugar da minha casa, que é a minha cama, que é a hora que eu deito, que eu descanso, né? Então assim, só existe um lugar tão bom quanto o céu na terra, né? Que é a nossa casa. E só tem um lugar melhor do que a nossa casa, que é o céu. Então, se essa não é a sua realidade, alguma coisa está errada, querido, e você precisa conquistar isso, né? Você precisa alcançar essa realidade.
Tem pessoas que preferem fazer hora extra no trabalho, preferem trabalhar de dia, de noite, final de semana, feriado, porque não se sentem felizes em estar em casa com os familiares, com o cônjuge, com os filhos, né? E isso não é o propósito de Deus. Esse não é o propósito de Deus, isso não é o que agrada o coração de Deus. Então a gente precisa mudar essa realidade. E para mudar essa realidade, nós precisamos trazer a realidade do céu para dentro da nossa casa, né? Nosso relacionamento com os nossos familiares precisa mudar. E isso acontece quando o meu relacionamento com Deus, ele é algo real. Amém? Não tem como eu me relacionar com Deus e negligenciar o relacionamento com a minha família, com o meu cônjuge, com os meus filhos. É impossível. É impossível. Né? A Bíblia fala que nem a oração Deus recebe. Né? Nem a oração. Se o cônjuge não está bem com o seu parceiro, com o seu cônjuge, né? Se o marido não está bem com a esposa não está bem com o marido, até a sua oração é rejeitada. Então como é que eu posso dizer que eu tenho relacionamento com Deus se o meu relacionamento com os meus familiares não existe? Então alguma coisa precisa mudar, alguma coisa está errada, ok? Algo importante aqui. Caso os jovens e adolescentes encontrem dificuldades devido aos pais não serem crentes, ou as senhoras casadas tenham um marido que ainda não se converteu, devem procurar a melhor forma, recebendo a orientação do seu discipulador. Nesse caso, as células poderão se reunir em outros lugares que possibilitem o crescimento da visão. Porém, para toda e qualquer alteração, os discipuladores deverão ser previamente consultados. Ou seja, se há alguma dificuldade, querido, se você não consegue fazer a célula na sua casa, por alguma dificuldade, conversa com o seu discipulador, conversa com o seu pastor, peça a ele uma direção. Né? Ele vai dar a melhor solução, ele vai dar a melhor direção, com certeza. Né? Não sai decidindo, eu vou fazer assim, porque quando a gente decide fazer algo sem a direção do nosso líder, sem a bênção do nosso pastor, querido, você entra numa guerra sem cobertura. E quando você entra numa guerra sem cobertura, o contra-ataque vai vir e vai te pegar. Então, antes de tomar uma decisão, antes de você olhar e dizer assim, não, eu vou fazer assim, fale com o teu líder, fala com o teu discipulador, fala com o teu pastor. Ok? Peça direção, respeite a hierarquia. Amém? As células não sobrevivem fora do corpo. Por isso, não devemos ter uma visão isolada. O isolamento é uma estratégia satânica para matar o relacionamento. Então, devemos nos envolver no crescimento da visão, lembrando que em uma residência familiar, as células se multiplicam velozmente e o resultado da visão é satisfatório. Olha só, né? A célula, ela não sobrevive fora do corpo. Não sobrevive. Então nós precisamos estar ligados, como eu estava falando. Né? Nós precisamos estar ligados. Ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Então é necessário. Né? O isolamento é uma estratégia satânica para acabar com os relacionamentos. Né? Acabar com o contato. Né? A comunhão. Sabe? Nós estamos vivendo um tempo difícil, de isolamento social. Ninguém pode sair, ninguém pode se abraçar, ninguém pode nada. Né? Nós somos uma igreja que ama abraçar, ama estar em contato com as pessoas. Falar nisso, dia 31, né, nós vamos ter aí a tarde do abraço na igreja. Né? Vai ter os avisos aí, todos os domingos o pastor Kleber tem dado os avisos. Cara, é uma ideia do céu, porque isso faz falta. Quantas pessoas estão aí isoladas, entrando em depressão, pensando em tirar a própria vida, porque se sentem sozinhas. Isso é uma estratégia de Satanás, uma ideia do inferno. E nós precisamos vencer isso, ok? Não se isole, não se isole. A gente tem que se misturar, amém? Células de evangelismo. Quando nascem as células de evangelismo, muitos ficam sem saber o que fazer. E a pergunta básica é, qual o nosso comportamento agora? A resposta é simples.
devem crescer e multiplicar. Querido, a célula, ela é evangelística. A célula é evangelística. A célula respira através do evangelismo. A célula respira através do evangelismo. Quando não há evangelismo, a célula sufoca. E aí é onde acontecem os atritos entre os membros daquela célula, é onde começa a ter as fofocas, começa a ter as brigas, as discussões. Por quê? Porque ela está sufocada, ela começa a se debater. Você já viu uma pessoa, já presenciou alguém à beira de um afogamento? A pessoa fica se debatendo, ela fica se debatendo ali, porque ela não consegue respirar. Né? Então, assim, a célula, ela respira através do evangelismo. Quando não há o evangelismo, a célula fica sufocada e ela morre. Ela vai morrer. Então, se você faz parte de uma célula, querido, você precisa entender que para que essa célula ela continue viva, continue tendo vida de Deus nela, não é só orar, não é só... os membros da célula todos oram, mas ninguém evangeliza, ninguém convida alguém, ninguém fala de Jesus para ninguém. Sabe o que vai acontecer? Essa célula vai morrer. Ela vai morrer. Porque a célula respira através do evangelismo. É através do evangelismo que a célula sobrevive. Amém? Olha só, é importante tomar alguns cuidados para que os discípulos não se tornem exacerbadamente apegados às células e no momento da multiplicação apresentem dificuldades de romper no crescimento. Sabe, tem algumas pessoas que elas são extremamente apegadas à célula. Ah, eu sou da célula, sei lá, fulana de tal, né? E aí na hora da multiplicação, o cara ele não quer se desligar daquela célula para abrir a célula dele. Né? Ah não, mas eu vou abrir minha célula, e aí como é que vai fazer? Eu sou de lá, eu quero continuar ali. E aí o cara se anula, aquela célula, imagina que a célula é uma semente, que ela cresce e vira uma árvore. Né? Tem pessoas que vão podando, e a árvore ela se torna velha, antiga, né, no caso assim, madura, mas ela não cresce. Quem já viu aqueles bonsai, né? Quem já viu aquelas plantas frutíferas em vaso, por exemplo, pé de jabuticaba, pé de acerola, pé de romã, né? Que em vez de estar plantada num terreno, num quintal, está dentro de um vaso, e aí ela foi podada para não crescer. Ela dá frutos, mas ela é sempre pequenininha, mirradinha. Tem pessoas que se podam para não crescer, né? E a palavra do Senhor é: alongue, cresça, né? Aumente a sua tenda. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? De se apegar à célula e esquecer do chamado. Né? Maior que o apego àquela célula, àquele grupo de pessoas, é o chamado, é a unção da multiplicação. Você foi chamado para multiplicar, querido. Você foi chamado para multiplicar. Amém? Os discípulos precisam receber o momento da multiplicação com grande alegria e satisfação, sabendo que estão contribuindo com o crescimento da igreja no Brasil e, por que não dizer, nas nações. Querido, quando a célula multiplica, eu estou contribuindo para o crescimento do reino de Deus, tanto no Brasil quanto nas nações. Porque pessoas dentro da minha célula podem ir para outras nações e ganhar almas lá. Vocês estão entendendo isso? Isso é extremamente importante. A igreja celular é uma das respostas de Deus para este tempo em especial, no qual estamos sendo testemunhas de acontecimentos extraordinários. Já passamos pela virada de uma década, de um século e de um milênio. O terceiro milênio chegou e sabemos que tudo que a igreja semeou, colherá. Sabe, esse livro ele não é um livro novo, né? Esse livro aqui é um relançamento. Ele foi escrito já há algum tempo. Vou até olhar aqui, mas ele foi escrito 2013. Nós estamos em 2020. São 7 anos. E quando eu li essa afirmação,
parecia que o apóstolo René estava escrevendo a respeito desse tempo. Porque olha só, nós estamos impedidos de nos reunir na igreja na sua totalidade. A gente não pode nos reunir 100%, né, na igreja. A gente tem que, pode se reunir, mas com algumas restrições. Por exemplo, era 30% da capacidade total da igreja. Se eu não me engano, isso já mudou. Preciso pesquisar. Né? Eu ouvi uma conversa de que parecia que ia mudar, que ia aumentar para 60%. Mas isso eu preciso pesquisar. Mas olha só, a gente está se reunindo em cerca de 30% só. Quantas pessoas estão impedidas de ir para a igreja porque estão no grupo de risco, ou porque convivem com pessoas no grupo de risco? Tem toda uma dificuldade, né? E qual é a resposta de Deus para essas pessoas? Célula. Querido, você está na sua casa, se reúne com seus familiares e faça uma célula. Comece uma célula. Chame o teu vizinho, chama aí o teu amigo, o amigo do teu filho, e faça uma célula. Faça uma célula online. Sabe, a gente tem aí uns modelos dentro da nossa igreja de célula online que são fantásticos, né? A célula da missionária Ionai, do profeta Luiz, uma delícia. A célula do Rodrigo e da Lilian também. Se eu não me engano, a célula Brown também faz online. Preciso confirmar isso, mas se eu não me engano, eles fazem também através do Instagram. Sabe, já tivemos rede de jovens online. Essa é a resposta de Deus para esse tempo. A célula é a resposta de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Isso é atual, isso é para agora. Amém? Isso é para agora. Eu quero falar sobre alguns passos para que alcancemos a multiplicação. Porque o objetivo da célula é multiplicar. A célula não pode estagnar, ela tem que multiplicar, ok? Então aqui vamos falar um pouco sobre a grande multiplicação. Primeiro passo, fazer uma convocação aos faltosos, né? Os crentes que estão dispersos em relação às células de evangelismo deverão ser convocados a participar novamente das células, através de um convite do discipulador. Sabe aquele querido, aquela querida que por N motivos estão longe, não estão indo mais para a célula, sabe? Vão para o culto, mas não participam da célula efetivamente? Convide-os de novo, convoque eles de novo. Eles são extremamente importantes para esse momento da multiplicação, amém? Faça isso com o amor de Deus, com carinho, com vida de Deus. Né? Não faça isso como cobrança, apontando o dedo, você tem que ir, porque você é isso. Não, não, não. Faça isso com amor, com graça, com vida de Deus. E as coisas vão acontecer, amém? Segundo, levar novas pessoas para as células. Como eu acabei de falar, as células, elas respiram através do evangelismo. Então nós precisamos ter o compromisso de convidar pelo menos uma pessoa para a célula toda semana. Né? Toda semana eu vou levar alguém novo, ou pelo menos uma vez por mês. Eu vou ganhar uma alma para Jesus, uma alma para Jesus por mês. Né? As células que se reúnem nos lares são evangelísticas e devem manifestar fruto. Nos lares nós conseguiremos disseminar a visão celular com mais comunhão, intimidade e relacionamento. Pois nos lares o líder, que geralmente é o anfitrião, é a autoridade sobre o ambiente. Assim o diabo não pode agir facilmente e o crescimento é veloz. Sabe, querido, coloque aí um propósito no seu coração. Não, eu vou levar pelo menos um visitante na minha célula todo mês. Todo mês eu vou levar um visitante para a célula. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, ok? Então ore. Faça o convite e ora. E Deus vai te ajudar nesse projeto, amém? Terceiro, trazer a glória de Deus para cada lar. Né? A visão celular é uma forma de colocarmos a arca de Deus, a célula, em cada casa, ensinando que a vontade de Deus é fazer ainda mais além do que tem feito. Pois seu agir é sobremaneira grande. É preciso frisar que a reunião da célula não é apenas um encontro social, mas uma reunião com o propósito central de agradar a Deus e colher frutos, ou seja, ganhar vidas. Querido, a célula ela não é só uma reunião
onde as pessoas se encontram para matar saudade, para conversar, para saber das novidades. Não. Tem esse momento de comunhão? Tem sim, sem problema, não há problema nisso. Mas nós precisamos entender qual é o foco principal da célula. O objetivo principal da célula é ganhar almas. Então, quando todos estiverem com esse entendimento de que o foco principal é ganhar almas, a célula ela vai explodir, ela vai ser um sucesso. Amém? Para encerrar, eu quero falar sobre a identidade das células, né? Para encerrar a palavra de hoje. Ensine o referencial correto aos discípulos, que é Jesus. E deixe claro a identidade das células. As células são evangelísticas, ou seja, o referencial é Jesus. E a identidade da sua célula, né, ela é evangelística. A célula não é para passar tempo. A célula é evangelística. Então nós precisamos estar sempre preocupados com o evangelismo. Cada anfitrião será o discipulador da célula, como também administrará as questões complicadas, pois nós, os líderes, estaremos delegando a autoridade sacerdotal para que a unção permaneça no lar. Quando chegar o número determinado de discípulos, faremos o esperado da visão, que é o desejo de todos, a grande multiplicação, fruto de uma célula de evangelismo com êxito e que cumpre o seu propósito. Ou seja, se eu entender que o referencial da minha célula é Jesus, a vida dele, o modelo que ele deixou, e entender que a identidade da minha célula é evangelismo, é ganhar almas, que o propósito é esse, vai chegar um momento em que haverá multiplicação, que é o que todos esperam, que haja multiplicação, né? Há uma palavra liberada sobre a nossa igreja, há uma palavra liberada sobre a igreja Águas, Moca, de que nós teremos 3 cultos no domingo, né? Desde que eu ouvi essa palavra, eu guardei ela no meu coração e eu estou esperando ansiosamente por esse dia. O dia em que nós inauguraremos o 3º culto da igreja Águas Moca, né? E querido, isso só vai acontecer se eu, se você, se todos nós entendermos que o objetivo principal do meu chamado, do seu chamado, é ganhar almas. É expandir o reino de Deus. Então hoje, para encerrar, eu gostaria de fazer um convite a você, né? Você que não está participando de uma célula, eu quero te fazer um convite. Entre em contato com alguém, procure com os líderes, com os 12 da igreja, com o pastor Kleber. Pergunta assim, pastor, quem está fazendo célula? Quem são os líderes de célula? Eu quero participar de uma célula. Eu quero estar debaixo desse manto apostólico. Eu quero estar debaixo dessa revelação de Deus, dessa resposta de Deus para esse tempo que é a célula. Eu quero fazer parte. Então você que não participa de uma célula, eu gostaria de te convidar a fazer parte de uma célula, né? De procurar alguém, procurar um líder, para que você possa estar debaixo dessa cobertura tão preciosa que é a célula, né? Você que já faz parte de uma célula, eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você entre num propósito com Deus de orar ao Senhor para que Ele te ajude a ganhar pelo menos uma alma para Jesus nesse mês, né? E manter esse foco, todo mês ganhar uma alma para Jesus. Amém? Então, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, amém? Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito Santo em tudo tem nos direcionado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu o nosso entendimento. Obrigado porque o Senhor abriu o nosso coração para receber essa palavra. E nós te agradecemos por isso. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe de maneira sobrenatural a casa de cada um dos teus filhos. E que cada lar, cada residência se torne uma célula, um ponto onde a sua presença estará ali, Senhor, marcando aquele território. Pai, em nome de Jesus, que cada uma das pessoas que entrarem nesses lares, que estão marcados com a tua presença, Senhor, possa ser tocada, possa ser transformada, mudada em nome de Jesus.
Pai querido, eu te agradeço e tomo posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero também te convidar a ofertar nessa noite, né? Pegue nas suas mãos a sua oferta e, na verdade, pegue nas suas mãos o seu celular, né? Faça uma transferência bancária, vai estar aparecendo aí na parte de baixo do vídeo a conta da igreja. Você pode entrar no aplicativo aí no seu celular e fazer uma transferência, entregando a sua oferta, entregando o seu dízimo ao Senhor, amém? E eu creio que você será tremendamente abençoado. Se você prefere levar a sua oferta pessoalmente, vá no domingo às 18 horas, nós estaremos reunidos adorando ao Senhor ali na Igreja Águas Moca, na Rua Jumana, né? Convido a todos, em nome de Jesus. Se você que está nos assistindo ainda não aceitou Jesus, não faz parte de nenhuma igreja, eu te convido a nos fazer uma visita lá na igreja, ok? Vai no culto de domingo presencial e eu creio que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida financeira dos teus filhos, libera sobre a vida deles a tua bênção, sejam prósperos em tudo aquilo que se proporem a fazer, pois a tua palavra diz que o Senhor é aquele que aumenta a sementeira daquele que semeia. E nós semeamos, Senhor. Então, pode liberar sobre as nossas vidas a tua bênção, porque nós cremos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, antes de encerrar, compartilhe esse vídeo, dê aí o seu joinha, se inscreva no canal se você não se inscreveu, ativa o sininho para você estar sempre recebendo as notificações. Só te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou fiel. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar.
chamar.